Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Como vocês podem ver, um fundo diferente aqui do meu lado. Joaquim com a sua bandeira nova do Botafogo, vocês já estão se acostumando, mas esse aqui, vocês já sabem, né, que eu não estou em casa, estou no aeroporto da cidade do Panamá, acabei de chegar aqui, tem mais ou menos uns 30, 40 minutinhos, ainda vou esperar mais 1h30 até o embarque para Quito, devo chegar lá por volta de 1h30 da tarde, horário do Brasil, 11h30, horário de Quito, e horário aqui do Panamá também tem 2 horas a menos. Nesse vídeo a gente vai repercutir essas últimas notícias do Botafogo, noticiário sempre agitado, novelas chatas que acabam retornando quando a gente imaginava que já tinha sido encerrada, como por exemplo o caso do Marlon Freitas. Tem o Textor e a licitação do Maracanã, vamos falar dessa amizade dele com o Rodolfo Landim, e vamos falar do grupo do Botafogo, né? O grupo que, ao que tudo indica, vai ser emocionante até o final. Ontem o Júnior e o Universitário empataram em 1-1 na Colômbia. Essa Libertadores aí, meu irmão, os brasileiros que estão achando que vamos entrar aqui porque somos a Premier League da parada, olha, rapaz, tem chance de dar com a cara na parede. Vou pedir agora para vocês deixarem um like, que é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal. Porra, no Panamá merece 5.000 likes esse vídeo aqui. Ativar as notificações para vocês saberem quando que o setor visitante vai entrar aí na casa de vocês. Se inscrever. Vamos ver se a gente passa hoje dos 58.600. Faltam 38 para a gente conseguir passar. Dá uma moral, confere aí se você está inscrito. E se não tiver, aperta o botão aí, inscreva-se ou inscrever-se. Não sei. Eu já me inscrevi em vários canais já há muito tempo. E esse é o papel de vocês, não é meu. E também tem o plano de membros a partir de R$5. Vocês ajudam muito em todas essas viagens do setor visitante. Tem vários planos, escolhe aquele que cabe no seu bolso. Joaquim, como é que você está, meu amigo? Por pouco não participa desse vídeo hoje, né? Bom dia, Dep. Bom dia para os amigos do setor visitante. É verdade, porque quase rolou um desencontro aí dos horários por causa da sua viagem, mas deu tudo certo. Minha missão fitness do dia foi cumprida e estou aqui a postos. Falando em missão fitness, eu vou ficar um tempinho agora sem ir para academia. Na altitude, certamente não irei, porque acho que eu não vou aguentar 2 segundos, né, fazendo qualquer atividade, é ficar quietinho para passar bem durante esses 2 dias lá em Quito. Uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui, que a rapaziada fica curiosa, é da minha logística. Ontem eu saí de casa por volta de umas 10h30, cheguei no Galeão umas 11 horas, sem trânsito nenhum, fiquei esperando meu voo até 1h35 da manhã, e aí eu peguei um voo da Copa Airlines até o Panamá. São mais ou menos 7 horas de viagem. Aí vem naquela turbulência, assento pequeno, aquela batalha pelo cotovelo aqui para ver quem fica com encosto. Né? É aqueles perrengues que você... Perrengue Uma chique, né? maravilha. Eu Não ia dá... falar isso agora, perrengues. Perrengue chique. Perrengue chique é bom. E você quase não consegue dormir e tal, vai só aquelas piscadinhas e tal, uns cochilos de 15, 20 minutos. Mas cheguei aqui agora, por volta das 7 horas da manhã daqui, 9 horas daí. Vou esperar, como eu falei, mais umas 2 horas, 1h30, e aí embarco para Quito, chegando no início da tarde. Hoje tem o jogo do São Lourenço contra o Independente Del Valle, no campo Independente Del Valle. Eu comprei o ingresso R$50, mas se eu chegar lá muito cansado, olhar para a cama olhar para mim, e a gente der aquele match, talvez eu não consiga ir, mas vou tentar ir ao jogo sim. Agora vamos começar falando sobre Botafogo, agora que eu já passei pela logística. E só para não deixar passar batido aqui também, logística do Botafogo, bem melhor que a minha, como tem que ser, voo fretado, parou em Manaus, saíram à tarde, parou em Manaus, dá mais ou menos ali umas 4 horas de voo, deve pegar mais umas 2 horas até Quito, e eles chegaram ontem às 9h30 da noite. O Botafogo treinou ontem e vai treinar hoje também no CT do El Nacional, que é o rival da cidade da LDU. Inclusive teve clássico final de semana. LDU venceu o Nacional por 2-1. O jogo amanhã, 19 horas E aí a no gente Brasil. acompanhou o jogo, né? A gente assistiu o jogo e comentou sobre o jogo da LDU É com a nossa. verdade. O jogo amanhã, 19 horas, 17 no horário local.
Então vou ter que sair bem cedo, assim, almoçar e ir para o estádio. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre Marlon Freitas, que eu imaginava que já tinha acabado, encerrada essa novela chata, mas agora veio do GE, né? Porque tinham muitos setoristas e influenciadores do Vasco comentando ainda sobre isso, e após nova recusa do Botafogo, o Vasco tentará a última cartada por Marlon. Os clubes devem ter uma última conversa na semana que vem. Aí tá aqui, ó, o Botafogo já recusou 2 ofertas do Vasco. Depois da segunda negativa, em cima de uma proposta de 12 milhões, a SAF esticou a corda e ofereceu 15 para o Botafogo liberar. Rapaz, tá aumentando aí. Eu acho que o Cajó, nosso querido amigo Joaquim Marques, se fosse o John Texel, venderia. Eu não venderia, Marlon. Não sai mais ninguém até o meio do ano com essas competições que a gente tem, que são muito importantes. E uma outra coisa também, o Marlon, na minha opinião, é titular. Então, não venderia um jogador do time titular para o Vasco, um rival da cidade, que provavelmente não vai disputar as mesmas coisas que a gente esse ano. A gente espera o Botafogo brigando mais em cima e o Vasco no meio da tabela, um pouquinho mais para baixo. Mas é um rival da cidade, são times que disputam o mesmo mercado. Pela estratégia, eu não venderia um jogador como Marlon Freitas para o Vasco da Gama. O que você está achando aí dessa novela que não tem fim, Joaquim? E você chegou a dizer na live de segunda-feira que venderia o Marlon. Eu venderia. Eu vou dar um ponto de vista que, assim, as pessoas podem aí refletir, avaliar. É só um ponto de vista meu. Inclusive, não que eu ache o Marlon ruim e, assim, fora Marlon Freitas, não é isso. Tem um contexto. Inclusive, até pouco tempo eu estava aderindo a essa posição de não vender. Mas eu fiquei com isso na cabeça esses dias, porque o Vasco ficou enchendo o saco, né? Toda hora proposta, toda hora noticiazinha de que o Marlon Freitas está interessado aí em ir, né, para o Vasco. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, o Marlon Freitas, assim, um passado recente dele foi bem desagradável no Botafogo, aí parecia que estava dando a volta por cima. Aí no jogo agora contra o Júnior Barranquilla já tava uma preguiça, uma tiriça de novo, sabe? Aquela coisa de correr para não chegar. A impressão que dá é que ele tá querendo mesmo ir. Apesar de eu achar que quem tá querendo mais, de verdade, para valer, é o empresário dele, que deve estar com a conta de luz atrasada, alguma coisa assim. Porque o cara tá fazendo pressão, provavelmente porque vai ganhar um cascalho bom aí de comissão, né? Na transferência. Aí eu fiquei pensando... Ganha na renovação também, né? Forçando para uma renovação, mas eu acho que ele quer a grana da transferência mesmo, porque é um valor alto. E a gente tem que lembrar que o Marlon Freitas completou 29 anos agora, né? Aí eu fui juntando, assim, os pedaços do quebra-cabeça. Falei, pô, até outro dia ele estava no Atlético Goianiense. É bom jogador? Pode até ser titular do Botafogo? Pode. Mas eu também tô com minhas dúvidas. Ele, com essa idade que ele tá, se ele fosse tão bom quanto a gente espera que ele seja, ele não estaria nem aqui. Né? O cara que tá com 29 anos aqui, mas aí depois então veio do Atlético ninguém Goianiense. presta. Aí mas aí ninguém presta no elenco. Aí eu. Não, mas pensa no contexto. Se você falar agora de um cara com 29 anos. 29 anos hoje em dia é muito novo, cara. Futebol mudou muito. Mas você pegou o cara. Então, mas aí se ele tiver com 32, vai ser difícil você arrumar 15 milhões nele, 16 milhões. Pronto, mas se você... Um cara que veio de graça, ele veio de graça pro Botafogo. Será que o Textor também não tá doido para botar a mão nessa grana, forçando a barra, assim, deu a negativa, deu a segunda negativa para o Vasco subir a proposta? Com esse contexto todo, repito, não significa que o Marlon Freitas é ruim, que eu quero me ver livre dele, que eu odeio ele. Não é nada disso, é muito bom jogador. Eu, na posição do Textor ali, como negociador e como o Asaf é um negócio, o cara veio de graça, com 29 anos, o Vasco perturbando. Deixa ele ir, cara. Faz uma pressãozinha, arranca uma grana maior do Vasco e deixa ele seguir a vida dele, porque a impressão, inclusive, que dá para fechar essa análise, a impressão que dá é que ele quer ir mesmo. Então, para ficar aqui de má vontade, cara, bota a mão na grana aí, arranca uns 16, 17 milhões do Vasco e deixa ele ser feliz lá. Ou infeliz, né? Não sei como é que vai ser lá a vida dele no Vasco. Nossa, mas eu discordo totalmente do que você falou. Para mim, 29 anos ainda é muito novo
no futebol. A gente tem uma ideia, e nós somos mais velhos, né, Joaquim? Agora eu vou até falar um pouco mais alto, porque tá rolando aqui um aviso no alto-falante do aeroporto, mas nós somos mais velhos e pegamos uma fase do futebol que o cara com 32 anos já era um veterano. Hoje a gente vê os caras indo até os 37, 38, jogando até os 40, dependendo da posição, e jogando bem. E não só em times periféricos, times de segunda, terceira prateleira, times de campeonatos que não estão entre os tops. Pô, a gente vê jogadores jogando com idade avançada no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique. Então, assim, a preparação mudou muito e 29 assim, o cara tá no auge da carreira. E, portanto, eu não venderia o Marlon baseado na idade. Eu acho não é que só do a ponto de idade, né? Eu vista fiz um contexto ponto, geral calma, ali. deixa eu concluir. Do ponto de vista do negócio, certamente ele seria muito bom para o John Textor, porque pegou de graça e venderia aí por 15 milhões. Mas aí tem uma outra coisa. Eu não sou contador do John Textor, eu não sei se 15 milhões faz diferença nesse orçamento do Botafogo. Eu acredito que não. Um time que tem gastado muito dinheiro, 15 milhões a mais, 15 milhões a menos, acho que não faz muita diferença. E parece que o Textor, né, pelo menos assim, na minha visão, como ele já recusou algumas vezes, como já saiu uma matéria falando que ele pretende renovar com o atleta, parece que o Textor está se importando mais e Olha mais que eu acho que é o preocupado. Textor que tá jogando com o Vasco, hein? O empresário tá Pô, cavando de um não, lado, aí ele diz que não, nada. aí diz que vai renovar o contrato do cara, aí o Vasco vem no desespero, aumenta a Mas, proposta. Não sei, não. cara, acho que não aconteceria isso, nem tem porquê. Né? O Botafogo, desde o início do ano, teve algumas oportunidades para vender o Marlon e não quis no momento que o Marlon estava mal. Por Então, isso, né? assim, Tava em para mim, baixa. Eu pois acho é, que o para John mim Textor tá não querendo faz essa sentido. grana. Cara, pra que tá querendo essa grana se a gente tá falando de o Textor gastar 20 milhões de euros no Almada, 12 milhões de euros no Maurício, Então, trazer dinheiro para trazer um jogador gastando dinheiro para defesa? Não vejo, assim, vozes da cabeça isso aí. Total, vozes da cabeça. não, mas aí é que tá. Eu dei a minha opinião, né? Eu não falei que é isso. Foi o que eu tenho a impressão disso. A gente tem que Não, separar aqui o que é informação, né? E do que é uma impressão discordo. nossa. Eu discordo até da impressão. Acho que não faz sentido. Ele pode até ser vendido? Pode. Mas eu não venderia ninguém agora. Agora não tem o menor cabimento você vender um jogador, sendo que você não ia poder reforçar o seu time para a fase de grupos da Libertadores, porque as inscrições já estão encerradas. Você vai contratar um cara do mercado brasileiro, talvez esse cara não possa jogar a Copa do Brasil, porque provavelmente já jogou pelo time dele. E aí você só vai ter mais um cara para jogar o Campeonato Brasileiro. Então, se a gente pensar na venda do Marlon no meio do ano, beleza, é uma parada que não me pega. Eu não fico mais nessa questão assim de eu gosto muito desse jogador, queria que ele ficasse no Botafogo até encerrar a carreira. Não, cara, isso aí é um negócio. E os jogadores vão e vêm, como diz a música. Mas agora os jogadores só vão, porque os jogadores que vêm, eles chegam aqui e não podem jogar Libertadores, talvez não possam nem jogar a Copa do Brasil, só jogariam o Campeonato Brasileiro. Então, eu não contrataria, sem contar que, se você vende o Marlon e aí você quer trazer um outro cara do mercado doméstico, você vai gastar muito dinheiro, você vai dar 15 milhões para depois gastar mais 15 milhões, ou mais até. Então, acho que não tem o menor cabimento no meio do ano. Pode ser. Agora, eu não venderia o Marlon Freitas para o Vasco. Não tenho problema nenhum com o Vasco, achei E nem lindo quando acho o que seu Botafogo. raciocínio tá errado, não, tá? Não É, acho que seu raciocínio tá errado, não. eu, Assim, eu, eu eu, que eu, fiz um contexto aqui, eu venderia. eu não venderia, não venderia ninguém. Emprestaria alguns jogadores, tentaria enxugar o elenco, mas não venderia ninguém. E como eu estava dizendo, assim, eu achei lindo quando o Botafogo emprestou o estádio, alugou o estádio para o Vasco, por conta daquela sacanagem que fizeram com eles. Agora, eu não venderia um jogador que hoje é titular para o Vasco, em hipótese alguma, mesmo que o Vasco não tenha time para brigar lá em cima, como a gente acha que o Botafogo tem. Então, eu hoje não venderia o Marlon, mas no meio do ano, chegando o Alan, aí, meu irmão, é uma avaliação que o Arthur Jorge vai ter que fazer. E a gente nunca sabe o que pode acontecer. Vai que o Marlon recebe uma proposta aí de 20 milhões, aí o Texas fala assim, cara, eu nem queria vender, mas os caras estão pagando um valor muito acima para um cara que eu
peguei de graça e para mim faz sentido. E que já não é um Beleza. garotinho que vai ter um valor de mercado maior na frente, né? Mas, assim, acho que ia ter um impacto nesse elenco do Botafogo, um impacto negativo, assim, de você perder alguém muito importante, um jogador que nos últimos anos tem se mostrado aí praticamente uma máquina, porque joga todas as partidas, fez 70 partidas pelo Atlético Goianiense. É impressionante. Fisicamente, o cara assim, um tanque. É assombroso, assim, é um tanque. Então, é um jogador que eu acho que se o Botafogo for liberar agora, estaria cometendo um erro. Quero que você deixe aí a opinião de vocês. Venderia o Marlon, não venderia? Concorda comigo, concorda com o Joaquim? O Marlon certamente tem muitos haters também, provavelmente venderia. O Cajó não é um hater, tá? Que fique não claro. é um hater, não é um hater. Eu teria negociado o Marlon do final do ano passado para esse ano, se tivesse aparecido uma proposta dessa aí do Vasco. Falaria, beleza, pode ir. Mas agora que ele deu a volta por cima, e não é porque ele jogou mal na partida contra o Júnior que eu vou mudar minha opinião, é um jogo só, chegou um técnico novo, então assim, tem muita coisa para acontecer. Você sabe um detalhe que me pegou? Já sei lá, a quarta vez que o Vasco tenta. E assim, se o Vasco está insistindo tanto, a impressão que passa é de que o cara quer ir. Porque a gente, óbvio que houve conversa ali. Né? Então, se o Vasco está com essa sede toda, é porque o Vasco meio que tem certeza que o cara quer ir. Então, cara, vai logo. Então, mas assim, eu acho que ele pode até querer ir, mas quem tá forçando uma barra, aí vozes da cabeça também, é o empresário. Que tá com a conta de luz atrasada. Isso aí tá com a conta de luz atrasada. Mas vamos lá, vamos para o próximo assunto aqui, que daqui a pouco meu voo vai partir. Licitação, né, do Maracanã. O Vasco tá tentando aí administrar o Maracanã, uma briga contra Flamengo e Fluminense. Aí o Vasco, né, para cumprir lá os requisitos do edital, fez uma gambiarra, que precisava de 70 e tantos jogos por temporada, e o Vasco não vai fazer todos esses jogos. Aí botou o Botafogo na jogada, com o Brusque, com o Santos, enfim, só para conseguir passar para a próxima fase do edital. E aqui, ó, o Botafogo, através do John Textor, vetou a tentativa do Vasco incluir o Botafogo na proposta, né? Por conta dessa amizade que o John Textor tem com o Rodolfo Landim, que é uma coisa que a gente até já comentou aqui algumas vezes, Joaquim. Não vejo problema nenhum, né? Inimigos dentro do campo e fora do campo que eles sentem para resolver, para conversar. E eu acho que acho que nesse caso não é nem que ele comprou o barulho do Landim, ele não quer se meter num problema entre a 777 e o Flamengo. Fala assim, olha, não tenho nada a ver com isso, eu tenho o meu estádio, então não bota meu nome aí, porque, vou ficar mal com outro cara eu nem vou usar isso aí. Então, pro Botafogo não faz sentido tá nessa questão. Eu acho até que o Vasco vai ser prejudicado, o Vasco deveria poder jogar no Maracanã, e com o Flamengo e o Fluminense pegando aí o estádio de maneira definitiva, assim, por não sei quantos anos, acho que o Vasco vai ver cada vez mais difícil as possibilidades de conseguir jogar no Maraca. Mas o Botafogo não tem nada a ver com isso, né, cara? Não tem que ficar entrando em todas as brigas. O John Textor já tem muita coisa para se preocupar, né? Ele tem muita coisa para se preocupar. E, assim, lá em 2007, quando o Bebeto de Freitas conseguiu ganhar essa licitação para o estádio Newton Santos, ali virou a nossa casa. E se alguém quiser jogar lá... qualquer time poderia ter entrado nessa licitação também, não quiseram. Exatamente. Até porque não fazia muito sentido, porque Flamengo e Fluminense jogam no Maracanã, Vasco joga em São Januário, então também para que iam querer se meter lá? E graças a Deus, porque hoje a gente tem a nossa casa, é um estádio que a gente pode chamar hoje de nossa casa, todo caracterizado, pintadinho de preto e branco. E assim, tá parecendo briguinha de criança, cara. Tá chato esse negócio do Vasco com o Flamengo por causa do Maracanã. Pô, o Vascaíno não encheu o saco de todo mundo a vida inteira, dizendo, o flamenguista não tem estádio, porque o Vasco tem São Januário. Então para de encher o saco também e fica quieto em São Januário, pô. Né? Sobre isso aí, não... eles que se resolvam. Mas eu acho que o Vasco, assim, como assim, se o Botafogo quisesse...
se o Botafogo quisesse, também poderia jogar lá no Maracanã e, pelo visto, não vai mas poder. Tanto é que algumas vezes teve o estádio com show e quem prestou o estádio foi o Vasco pra gente. Mas O tem um Maracanã detalhe tem que é dificuldade. importante as pessoas saberem. Eu vi até debate esportivo sobre isso e tinha até jornalista ali que estava catando papel na ventania, não sabia bem. A licitação, o contrato do Botafogo é diferente do Fluminense e Flamengo com o Maracanã. Sim, sim. Não tem nenhuma cláusula no contrato que impeça outros clubes de jogar no Maracanã. Aí fica aquela briguinha ali. No caso do Botafogo é diferente. O estádio é exclusivo do Botafogo. O Botafogo não tem obrigação nenhuma de liberar o estádio para outros clubes. E eu acho que em casos específicos, acho que tem que liberar, como concordei também totalmente em liberar para o Vasco, porque foi uma sacanagem o que estavam fazendo com o Vasco, deixando o Vasco sem ter onde jogar. Agora, são situações diferentes. Agora eles que se entendam lá, entendeu? É isso, e deixa o Texel fora dessa. Só para a gente agilizar aqui, que daqui a pouco já vão anunciar o meu embarque. Ontem tivemos um empate nesse jogo, Júnior Barranquilla e Universitário, 1-1. Né? Todo mundo imaginava que o Universitário ia ser o saco de pancadas, e assim, imaginava Inclusive baseado em vozes da cabeça. Porque, como a gente fez a tier list aqui, ninguém acompanha o campeonato peruano, ninguém acompanha o campeonato colombiano. Então a gente vai ali entrando, vendo algumas informações, vendo o histórico recente, e a partir daí a gente imagina os cenários possíveis no grupo. E era óbvio que quando você faz uma tier list, e você não é o Rafael Ribeiro, por exemplo, que é um tarado, né, você vai errar. E acredito que não só a gente, que colocava o Universitário como saco de pancada. Os tarados também erram essas tier lists. Lógico. Prega essas peças na gente. Mas é isso, não é uma ciência exata. Mas acho que muita gente também imaginou que o Universitário seria esse time aí para terminar na lanterna do grupo, e a gente está vendo um grupo muito disputado. E esse resultado foi muito bom, cara, porque, olha só, vou botar aqui a tabela, né? Você vê que tá o Júnior na primeira colocação com 4, Universitário com 4, LDU e Botafogo com 0. Cara, esse empate lá na Colômbia, eu acho que faz com que um empate amanhã aqui não seja ruim, cara. Porque a gente empatando com a LDU, depois pega o Universitário e a LDU em casa. Então, se tivesse um vencedor, poderia ser poderia ficar mais complicado para o Botafogo. Como teve um empate, acho até que o jogo de amanhã você tira um peso, sabe? Não vai ter ninguém disparado se acontecer o pior no Equador, Joaquim. Eu acho que, apesar da gente ter começado muito mal, né, no jogo em casa contra o Júnior, eu acho que, apesar do Universitário estar pregando essa peça, porque eu acho que ninguém na Terra imaginava isso. Assim, ninguém acompanha o futebol peruano, mas o futebol peruano nunca se notabilizou por ser uma grande força, né, da América do Sul. E aí a gente vê um grupo que tem o Júnior Barranquilla, que é um time chato, e que o futebol colombiano sempre teve mais tradição, né, tanto na Libertadores quanto até enquanto seleção, né? E aí tem uma LDU que já foi campeão da Libertadores, da Sul-Americana. Cara, o Universitário tá pregando uma peça em todo mundo. Podia ter ganhado ontem. Oi? Podia ter ganhado ontem. Pois é, então eu acho que, apesar dos sustos aí, eu acho que o desenho tá se tornando interessante pro Botafogo tentar uma retomada. Se arrancar um empate lá amanhã, eu acho que tá muito bom. É isso. Rapaziada, vou me despedir aqui de vocês nesse momento, porque meu voo vai sair já, tenho que ainda subir esse vídeo. Queria agradecer demais ao Joaquim, que chegou rapidinho para a gente gravar, agradecer vocês também que assistiram o vídeo inteiro, e pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. Faltam 35, vi agora, 35 para a gente chegar aos 58.600, e todo aquele pupurri, plano de membros, notificações e a Simples Reserva aqui, parceira do canal. Agora é o momento de você apontar o QR Code, entrar no site da Simples, dá uma olhada sem compromisso, gostou de alguma coisa, coloca no carrinho, e aí, meu irmão, eu te dou 10% de desconto com o cupom Setor10. Joaquim, grande abraço, irmão. Valeu, boa viagem, abraço.